Seja muito bem-vindo ao canal Carlos Farias. Eu sou pastor, palestrante e é uma alegria ter você aqui comigo hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E hoje eu quero compartilhar uma palavra bíblica profunda e necessária. Não é uma palavra para acusar ninguém, não. Mas é uma palavra para chamar você de volta. Voltar a praticar, voltar à comunhão, voltar à fé viva, voltar ao primeiro amor. Não apenas como sentimento, não, mas como vida praticada diante de Deus. E para começarmos, eu separei aqui na Bíblia, eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, aqui no versículo 14. Diz assim, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Veja que Paulo, neste versículo, não está falando com incrédulos, ele está falando com gente da igreja, isso mesmo, gente da igreja. E isso mostra que é possível conhecer a verdade, frequentar ambientes espirituais, ter linguagem cristã e ainda assim viver em um estado de sono espiritual. Não é morte espiritual, é dormência, é relaxamento, é descuido. E é exatamente a partir deste ponto que Paulo aprofunda mais o ensino. Vamos lá no versículo 15 agora. Veja o que diz a palavra de Deus a partir do versículo 15, quando Paulo fala com esta igreja, com este povo. Ele diz assim: vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Quando Paulo fala de como andais, ele não está falando, de um momento isolado, mas de um estilo de vida. Exatamente. A prudência espiritual é viver atento à própria caminhada com Deus. É entender que a fé não se sustenta sozinha. Ela precisa ser cuidada, vigiada e cultivada. Quando existe prudência espiritual, a oração é preservada, a comunhão é protegida, a palavra continua confrontando e o coração permanece sensível à voz de Deus. Mas quando essa prudência é deixada de lado, o pecado ele não entra logo escancarado, não. Ele não entra logo imediatamente, não. O que entra em primeiro é algo muito mais sutil, algo que quase não é percebido, algo que não causa escândalo, Então, a partir daí entra, na verdade, a negligência espiritual. E a Bíblia fala disso de forma muito clara. Se você quiser acompanhar onde está escrito, está aí, em Hebreus capítulo 2, no versículo 1. Veja o que diz. Diz assim, por isso convém-nos atentar com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Esse desvio não fala de ruptura, ele fala de deriva. É o barco que não rompe com o porto, mas também não está ancorado. Espiritualmente é isso. Acontece quando a oração vai ficando superficial. A palavra perde impacto, a comunhão vira rotina e a fé passa a ser vivida no automático. Isso nós temos visto diariamente dentro da igreja. A prática continua existindo, mas começa a perder a vida. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos entender corretamente o que diz Jesus à igreja de Efésio.
esse é um texto em que muitas vezes é mal interpretado na prática pastoral. Muitos usam esse texto, sabe, como se Jesus estivesse falando com uma igreja que abandonou a fé, parou de servir ou se desviou completamente. Não é assim que muitos pensam? Mas quando nós lemos o texto com atenção, vemos que isso não é verdade. Se você prestar atenção, não é verdade. Porque a Bíblia diz assim, veja o que Deus, que o Senhor falou em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2 e 3. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, puseste a provas o que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Veja que Jesus começa elogiando essa igreja, não é verdade? Eles tinham obras, eles trabalhavam, eles perseveravam, defendiam a verdade, suportavam a perseguição, ou seja, eles não abandonaram a fé, não abandonaram a prática cristã, não abandonaram o serviço da obra de Deus. E é exatamente por isso que Jesus diz em seguida, é tão sério, veja como isso é profundo. Olha o que diz a palavra no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 4 agora. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, eles não pararam de fazer, eles continuaram servindo, eles continuaram trabalhando, continuaram perseverando. O problema não foi a ausência da prática, foi a mudança da motivação. E isso aqui é muito sério. Eles passaram a fazer pelo costume, pela disciplina, pelo natural, não é verdade? Pelo comum, pelo automático. Essa é a verdade. Aquilo que antes era movido por amor passou a ser sustentado apenas pela rotina. A prática permaneceu, mas o coração deixou de ser, sabe o quê? Deixou de ser vigiado. Isso não é apostasia, na verdade isso é negligência espiritual. E veja como Jesus trata disso. Ele não manda essa igreja parar de trabalhar, ele não manda abandonar o serviço, ele não manda mudar a doutrina, não. Sabe o que ele fala? Olha aí o que diz a palavra de Deus no versículo 5 agora de Apocalipse capítulo 2. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus não diz começa as outras obras, não. Ele diz volta à prática com o coração certo, volta à comunhão viva, volte ao altar. Quando isso não é tratado, a negligência amadurece, meu irmão. E é aí que surge o próximo estágio. Veja, que a Bíblia trata disso de uma maneira muito séria, Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 e 16, dando continuidade a essa sequência, ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Morno não é quem caiu, morno é quem se acomodou. É a fé sem urgência, sem zelo, sem entrega. Sabe,
E como eu falei esses dias aqui na igreja, no domingo, é a zona de conforto espiritual. O que começou como negligência do coração, termina como acomodação da vida inteira. E quando isso acontece, a gente deixa de praticar aquilo que antes era, sabe, de total entrega, de coração. Mas a Bíblia, ela não nos deixa sem resposta. Você sabia disso? Jesus ilustra o caminho da prudência espiritual lá em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Ele diz: 5 eram prudentes e 5 eram negligentes. As prudentes cuidaram do azeite, as negligentes confiaram no improviso. Espiritualidade não se improvisa, meu. Comunhão não se terceiriza. Vida com Deus não se vive no automático. Não. Vida com Deus é diária. O movimento é diário. É agora, sabe? Diante de tudo isso, a palavra nos chama para um exame sincero. Veja aí o que diz a palavra de Deus, né? Estou trazendo aqui fatos que estão na Bíblia, que não são coisas da minha cabeça, né? Em 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Essa palavra não é para acusar, era para alinhar, sabe? Para trazer alinhamento. Onde você relaxou? É uma pergunta que eu te faço agora. Onde a prática virou rotina na sua vida? Onde o coração deixou de ser vigiado? Você já parou para pensar nisso? Porque o primeiro amor não se perde de uma vez. Ele se perde quando a prudência é abandonada. Hoje Deus não está te chamando, sabe, para a emoção. Ele está te chamando para posicionamento, para sair da zona de conforto, para voltar à prática, para voltar à comunhão, para voltar ao primeiro amor. Se essa palavra falou com você, não ignore, tá bom? Não adie, não empurre para depois, não. Eu quero que você volte ao altar, volte à prática, volte à comunhão viva com Deus, porque Deus não está atrás da sua rotina, não. Deus está atrás do seu coração, até sua, não. Eu quero que você guarde essa mensagem com carinho, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor restaure a sua comunhão e renove a sua fé e reacenda em você a prática do primeiro amor. Eu sou Carlos Farias e esse é o meu canal, Carlos Farias, né? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha com mais pessoas essa mensagem.